Olá pessoal, no outro canal que eu administro, há um tempo atrás eu falei sobre coach. E hoje no mundo atual, muitas vezes têm sido trazidas ideias, conceitos, grandes pensamentos como se fosse algo profundo que nada mais é do que um pensamento superficial, o que a gente chamava antigamente de filosofia de almanaque ou filosofia de botequim. E esses conceitos têm sido inseridos no meio acadêmico, no meio empresarial e até nas igrejas como se fosse a absoluta verdade. E nós hoje estamos deixando de exercer o nosso pensamento crítico e com isso temos aceitado muitas ideias como se fosse uma verdade absoluta, falada por grandes estudiosos do assunto e que não caberia nenhuma crítica ou nenhum complemento a essa ideia. Por exemplo, nós vamos abordar aquela ideia ou aquela fábula sobre a águia e a galinha. É falado então que a águia ela voa a grandes alturas, que ela seleciona a sua presa, que ela é forte, que ela é imponente, que ela escolhe aonde vai atacar, que ela é capaz de vencer diversos animais, até maiores do que ela sabe cuidar dos seus filhotes, que ela manda os seus filhotes para o voo na hora oportuna, que ela vai tomando uma série de providências, como se a águia fosse um exemplo, um símbolo de perfeição. E, por outro lado, a galinha seria um animal fraco, desajeitado, sem condições de fazer nada, não sabe voar direito, cisca para trás, se alimenta de minhocas, restos, miudezas, ela fica na sua vidinha mais ou menos, dependente de tudo, não vai para muito longe de onde surgiu, depende que outras pessoas cuidem. E assim, ela é um exemplo negativo de uma pessoa acomodada, de uma pessoa que não tem condições de fazer nada na vida, uma pessoa literalmente fracassada. E para a gente entender, fazer uma análise crítica, nada melhor do que fazer à luz da palavra de Deus. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que há 33 versículos que falam sobre a águia e apenas 2 versículos que falam sobre a galinha. E esses 2 versículos, na verdade, são a mesma passagem nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Existem realmente muitas passagens que falam da águia como um exemplo de força, como um exemplo de alguém que está a grandes alturas, de alguém imponente, bonito, valoroso, representando até uma soberania sobre outras aves ou sobre outros animais. Mas existem também passagens que falam que essas águias são inimigas do povo de Deus. Pessoas levantadas pelo próprio Deus para irem contra a nação de Israel, no caso no Antigo Testamento, e afrontarem esse povo, dominarem sobre esse povo, virem com força, com velocidade, mas fazendo aquilo que não agradaria esse povo, pelo contrário, seriam os portadores do castigo divino contra esses povos. Outras passagens ainda nos falam que a águia seria o próprio castigo de Deus. O próprio Deus agindo, personificando uma águia, traria a ruína sobre esse povo, traria o castigo sobre os pecados, sobre a infidelidade, e este povo seria então condenado pela presença de Deus manifesta como uma águia. Olhando para um outro lado, nós podemos imaginar quantas vezes na vida você já foi ajudado por uma águia? Quantas vezes na vida uma águia veio até você e te ajudou, te apoiou, te orientou? Quantas vezes na vida a águia foi utilizada para saciar a sua fome? Quantos ovos de águia você já comeu na vida? Quantas águias assadas, águias cozidas, águias ao molho pardo você já consumiu no decorrer da sua vida? Quantas vezes ela já esteve junto com você nos momentos difíceis, nos momentos complicados? Inclusive, a própria palavra de Deus coloca a águia como um animal impuro. Na lista de todos os animais impuros que não deveriam ser comidos, não deveriam servir de alimento para o povo de Deus, ali está a águia. Por outro lado, agora vamos ver a galinha. Quantas vezes na vida você já foi ajudado por uma galinha? Quantas vezes na vida a galinha já te alimentou? Quantos ovos de galinha você já comeu na vida, seja direta ou indiretamente? Num bolo, em qualquer outro prato, um omelete, ou então
você comeu a galinha propriamente dita? Quantos frangos assados já salvaram a sua vida num domingo daqueles, quando chegou uma visita inesperada? Quantas vezes, além da picanha no churrasco, nós não fizemos também ali umas coxinhas, umas asinhas de frango, também para que a gente pudesse servir como um aperitivo? Ou seja, se a gente for ver em termos de utilidade, a galinha é muito mais útil, ela nos ajudou muito mais na vida do que a própria águia. E o único versículo citado na Bíblia onde é feita uma referência à galinha, tanto em Mateus quanto em Lucas, Jesus fala para o seu povo, ou fala para Jerusalém, ó, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Quantas vezes eu quis te proteger, quantas vezes eu quis estar com você, quantas vezes eu quis ser o seu Deus e guiá-la como meu povo. Essa é a ideia, então, que nós vemos do exemplo de Jesus como a galinha. Jesus nunca se comparou com uma águia, não há nenhum versículo que cite Jesus como a águia da tribo de Judá, mas nós vemos aqui o próprio Jesus destacando que ele quis ser como uma galinha para o seu povo, para a sua cidade santa. Dessa forma, existe espaço para todos. Aqueles que têm um chamado, aqueles que têm capacidade e podem ser águias, que sejam gaviões, que sejam falcões, sejam corujas, mas também há espaço para outras aves. Não vou citar todas, né? Mas nós podemos ser também a galinha, o pato, o marreco, a coruja, a codorna ou qualquer outro passarinho que cante. Não há distinção. Nós temos que entender que no reino de Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia, há espaço para todos. Nós, como parte do corpo de Cristo, nós somos diferentes e exercemos diferentes papéis. Não há um papel, não há um órgão menos importante que o outro. Nós, então, se tivéssemos que fazer referência aos diversos tipos de aves criadas por Deus, poderiam ser qualquer uma sem nenhum problema, porque todas elas têm as suas qualidades. Lembre-se da história do patinho feio, que na verdade era um belo cisne. Bom, para não ficar também parecido com a mesma ideia da filosofia de Botequim, a mesma ideia de nós estarmos aqui falando coisas simples ou como se fosse algo profundo, só deixe esse pensamento para reflexão. Escolha, identifique qual é o seu papel e faça o melhor possível dentro da sua capacidade, dentro daquele propósito, dentro daqueles dons, dentro das oportunidades que você tem, e as portas se abrirão, você vai ser feliz consigo mesmo, com sua família, com seus amigos, e vai encontrar aquilo que Deus preparou para você, aquilo que é o mais adequado dentro dos talentos, da capacidade que Ele concedeu. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.